Boa noite, pessoal. Eu sou Olivia Rosa, estou aqui hoje muito feliz com a live que a gente vai começar agora, que é com o coordenador da Faculdade de Engenharia Civil da UFJF. E em especial, quem foi meu coordenador enquanto eu fazia faculdade, foi coordenador da Carol enquanto também estudava. E então foi um prazer, é um prazer muito grande, porque ele sempre muito gentil, aceitou o nosso convite e a gente está muito feliz. E recebi muitos recados de pessoas que estudaram na nossa época, que já formaram, que queriam assistir a live só para matar a saudade do nosso querido Fabiano. Ele é um professor muito querido na faculdade, pessoal. Enquanto ele vai entrar através do Instagram da filha. Vamos aqui testar uma luzinha. Ele vai entrar através do Instagram da filha, que já mandou um convite enquanto a gente espera. Instagram não curte muito as redes sociais, mas mesmo assim aceitou gentilmente falar conosco e vai falar agora através do Instagram da filha. Olha quem chegou! Boa noite, Fabiano. Já está aparecendo a telinha dele, está conectando. O pessoal está aí super na expectativa. Enquanto ele conecta, não sei se a internet dele que travou, se foi a minha. Tem um monte de gente aí das antigas entrando. A internet está paradinha ainda. Enquanto isso, já está chegando um monte de perguntas aqui para mim. A internet está paradinha ainda. Enquanto isso, eu vou olhando as perguntas. Nós vamos... Está falhando ainda, Fabiano? Está falhando um pouquinho. Isso. O pessoal está mandando aí beijo para o Fabiano enquanto está falhando, mas vai conectar. Quem está parado a imagem aí, gente? A imagem ou a do Fabiano? O pessoal já mandou, Fabiano, seu lindo. Fabiano, nosso pai. Você está me ouvindo bem? E a imagem dele está parada ou ao contrário? Melhorou um pouquinho. Melhorou? Está falhando um pouquinho ali. O som está picando um pouquinho, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas está falhando ainda, mas vai conectar. Peraí. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Ou é a que está falhando? Eu estou achando que é a minha, é a dele, mas é a minha. Já mandaram aqui saudações tricolores. Fabiano, me arruma uma vaga no mestrado. Vai ter um monte de gente pedindo aqui nessa live hoje. Reprovado. Estou ouvindo muito. Fala aí, gente, quem está falhando? Está falhando um pouco. Parece que é a sua conexão, Fabiano, que está falhando. Se você quiser tentar desconectar e conectar, acontece mesmo no Instagram. Pode ser. Testa aí. Oi? Sei que a sua filhota está aí ajudando aí na assistência técnica. Pode. Se você quiser desconectar e conectar de novo do Instagram, a gente espera, que aí eu vou falando pro pessoal aqui as perguntas. Isso. Sai da live e volta, que a gente te espera. Vocês estão me ouvindo, não? Não, tá falhando. A gente realmente precisa que você Será que a técnica vai me ajudar? Espera. Ó, tá chegando aqui. Agora melhorou. Agora tô vendo seu rostinho aí sem Melhorou? falhar. Ah, sim! Melhorou agora? Sim. Então tá bom. Boa noite, Fabiano. Seja bem-vindo à nossa página. É um prazer muito grande te receber aqui. O pessoal ficou muito eufórico que você aceitou, que nunca viram uma live com o Fabiano. Que legal. Seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje. O prazer é meu, Olivia. Rever você, rever os nossos ex-alunos, os alunos atuais. É sempre muito bom. Bacana. E num momento muito especial, né, Fabiano? Você, como coordenador de engenharia, tantos anos passando aí por esse desafio agora do ensino remoto, né?
uma instituição pública que Verdade. tem tantos detalhes, né? Eu acabei também atuando como professora no ensino, só que em faculdades particulares, e a gente percebe que que é diferente da demanda de vocês. Vocês não podem, vocês têm que considerar ainda mais alunos que não têm condições de ter a internet em casa, né? E por isso vocês demoraram tanto a começar. E eu sempre me perguntava como é que o pessoal está fazendo. Então, a gente vai querer saber isso tudo sobre de você. Já chegaram aqui várias perguntas para mim, mas eu queria começar com a primeira, que é, já que eu vou te passar a palavra, você contar para a gente da sua trajetória acadêmica, onde você fez faculdade e os seus outros estudos. Tá joia. Vou tentar resumir aqui para não ser muito longo, né? Mas eu me formei aqui em Juiz de Fora, em engenharia civil. Fui incentivado por um professor José Roosevelt Pereira, que ministrava a disciplina que eu ministro até hoje, que é saneamento, né? Ele foi diretor-geral do DAI, o órgão que precedeu a CESAMA, né? É o mesmo órgão, né? Mudou o estatuto, etc. E ele nos incentivou muito a trabalhar com saneamento. Bom, então formei em engenharia civil, fui para Belo Horizonte, fiz especialização em engenharia sanitária, porque não existia curso de engenharia sanitária, né? Era um curso reconhecido, e a partir daí comecei a enviar currículo para o Brasil inteiro para conseguir um local, né, um mercado de trabalho, um local no mercado de trabalho. Era uma época ruim, né, não muito diferente, talvez até pior do que a gente vive hoje, mas fui chamado para trabalhar no estado do Acre, na Companhia de Olha, Saneamento não e sabíamos dessa. Por exemplo, você sabe, inclusive o pessoal saber que o Acre existe, né? Importante. Então fui trabalhar na Companhia de Companhia de Saneamento do Estado do Acre, tá? Fiquei lá 1 ano e 1 mês, foi uma experiência muito boa. Nesse meio tempo surgiu uma vaga no antigo DAI, né, atual CESAMA. O professor Roosevelt me chamou, eu voltei para Juiz de Fora, né? Fiquei lá por 4 anos e meio, mais ou menos. Houve uma mudança na política da cidade de Juiz de Fora, né, na eleição do novo prefeito. Então, eu e mais 2 colegas fomos demitidos, porque questão política apenas, né, foram as únicas 3 demissões na prefeitura de Juiz de Fora naquela época, né, mais ninguém foi demitido. Mas, enfim, faz parte, né? E montamos uma empresa de engenharia, fizemos alguns serviços aqui em Juiz de Fora, construímos um prédiozinho no Cascatinha, e aí em 90, final dos anos 90, com a mudança que começou a ocorrer pelo governo federal na Previdência, como ocorreu agora recentemente, então aconteceram muitas aposentadorias na universidade, né? E no antigo departamento de hidráulica e saneamento, ocorreram aposentadorias também, uma delas o professor Russo. Ele nos incentivou muito a fazer o concurso, fizemos o concurso, né, eu e outros colegas, foi imagino, um dos últimos concursos da universidade que não havia exigência de mestrado e doutorado, né, porque muito poucas pessoas tinham esses cursos na época, né, e aí a gente passamos, né? Eu e outros colegas, e estamos lá até hoje. Esse é um resumo aí da trajetória, né? Ou seja, quantos anos de formado, Fabiano? 38. O tempo passa muito rápido. Né? Quer dizer, ser professor, principalmente universitário, nunca tinha passado pela minha cabeça, mas a vida leva a gente, né, por uns caminhos que às vezes a gente não planejou. Mas faz parte também, e a gente tem que encarar os desafios e seguir em frente. Isso, a Marina está escrevendo aqui, pessoa abençoada que incentivou você a entrar na UFJF. Eu também pensei nisso enquanto ele estava descrevendo a trajetória, Marina, porque todos nós sabemos que uma faculdade de engenharia é um ambiente bem hostil, né?
E você veio aí para equilibrar esse meio do caminho e acolher todos nós, Aí, né? Por isso, tanto carinho de todo mundo. agradeço muito aí a bondade de vocês. Acaba que, em meio ao caos, né? Uma pessoa Uhum. mais gentil já ajuda bem. Então, fala pra gente se você, o Fabiano ainda adolescente, ainda que estava estudando na escola, você sempre quis estudar engenharia? Como é que foi? Você contou assim do que você fez engenharia para cá, mas e antes? Você sempre Uhum. quis estudar engenharia? Como é que foi? Eu sempre, assim, optei pela área de exatas, né? Acho que todos nós temos alguma predileção, graças a Deus, né? Que a gente não gosta da mesma coisa, senão seria muito difícil, né? Sim. Mas eu sempre gostei, sim, dessa área de exatas. E na época que eu prestei o processo seletivo, era vestibular, era um pouco diferente de hoje, né? O número de cursos de graduação era bem menor. Então, aqui em Juiz de Fora, existia até os cursinhos ligados, na época, à Academia de Comércio, que era o curso CAV, que hoje virou colégio, todo mundo conhece, e existiam, dentro do CAV, o CAV e o CAVEM. O CAV era destinado às pessoas que queriam fazer área de exatas, e o CAVEM, medicina, área de saúde. Ou seja, não eram muitos cursos, né, que existiam. Hoje, com o avanço de conhecimento, avanço tecnológico, a gente tem uma infinidade de cursos. Eu imagino até que isso seja um dificultador para as pessoas ainda jovens, né, escolher um curso que vão seguir, que vão, uma profissão que vão abraçar para o resto da vida. E aí, com certeza, a possibilidade de erro na escolha fica até maior um pouquinho. Mas, enfim, sempre gostei da área de exatas, né? Sempre gostei de matemática, física, etc. Então não tinha alternativa, tinha que fazer engenharia. E dentro da engenharia, engenharia civil. Legal aí. É bom a gente saber, isso estimula muito, né? Quem está aí no início da carreira ou no final. Ver também que pessoas que a gente admira, que deram aula pra gente, né? Também tiveram as suas dúvidas e Com tiveram e certeza. começaram do zero, né? Como todos, né? Igual você falou, e É, decepções também, né? Demissão e tentar outra coisa, né? É bom aí a é. gente ter esse exemplo. Então, Bom, são coisas que acontecem na vida que a gente tem que enfrentar e superar e seguir adiante, né? É isso mesmo, né? e muito também fora dos nossos planos, né, Fabiana? Eu vejo isso assim. Eu Com nunca na certeza. minha vida me imaginei como empresária. Se me falassem comigo no meio da Uhum. faculdade que eu ia abrir uma empresa, eu falasse, tá louco. E é o que você falou, né? Você também não se imaginou professor, e eu não te imagino fazendo outra É. coisa, né? É, bom, dentro da universidade, então você tem uma trajetória profissional dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora. Enquanto eu estava estudando, enquanto a Carol, a gente tive o coordenador, mas tive assumindo outros cargos de engenharia na Uhum. faculdade também, né? Então, quais cargos você já ocupou na universidade? Olha, eu entrei, se eu me alongar muito, Olivia, você me interrompe, né? Pode deixar. Mas eu comecei na universidade, o concurso que nós fizemos, no dia 21 de abril de 91. Entramos eu e Júlio Teixeira, meu colega que vocês todos conhecem, né, no mesmo dia. E Bacana. aí foi um fato interessante, sim, né? Começamos a construir uma amizade a partir daí. Bom, enfim, entrei em 91. Em 92, o professor Gravina, não sei se vocês lembram dele, tiveram aula com ele, muito provavelmente muitos não tiveram, né? Ele quis ser coordenador do curso, me convidou para ser vice-coordenador. Então, eu tinha um ano de universidade e já comecei a participar da coordenação do curso, né? E com experiência nenhuma nessa área administrativa da universidade, né? Aí ficamos por um mandato, ele quis se reeleger, né, 2 anos depois, em 94, reelegeu, né, mas ele teve um problema de saúde, teve que sair. Eu assumi a coordenação em 94, no meio de 94, mais ou menos. Tá? Isso. E tive que fazer eleição, né, porque o vice assume apenas para fazer eleição e não teve candidato.
Então eu assumi a coordenação. Caiu Então no fiquei seu na colo. coordenação. Caiu. E eu gostei, pior que eu gostei. Isso é o mais surpreendente. Aí fiquei um mandato, né? Nova eleição, não houve candidato de novo, né? Então me recandidatei. A coordenação do curso, bom, é uma opinião particular minha, né? É um cargo que eu acho muito interessante. Em primeiro lugar, é um contato que você tem muito próximo com os alunos, e isso é muito bom mesmo. Eu sempre digo para todo mundo que a razão de existir da universidade são os alunos. Sem os alunos, a universidade não existe, né? Então, esse contato mais próximo com os alunos é muito bom. E um outro fator interessante também é que você, na coordenação, você passa a conhecer muito mais a universidade, os órgãos que existem, né? Você participa dos conselhos da universidade, etc. Bom, então, né, essa participação nos conselhos, aí eu não vou saber precisar exatamente as datas, né? Mas nesse meu segundo mandato, a pró-reitora de ensino, na época era a pró-reitoria de ensino, pesquisa e extensão, né? Era uma pró-reitoria só que agregava os três pilares da universidade. Então, a pró-reitora de ensino me convidou para ocupar o cargo de coordenador dos programas de graduação. O, é o órgão que cuidava dos projetos de monitoria e treinamento profissional que estava iniciando na universidade, né? Então, fiquei lá por um tempo, houve uma mudança, né? O reitor era o professor Renê Gonçalves de Matos, que foi, inclusive, candidato a prefeito de Juiz de Fora depois. Aí, na mudança do reitorado, entrou a professora Margarida, houveram algumas mudanças, e eu fiquei responsável por sair da coordenação dos programas de graduação, e fiquei responsável por montar processos de reconhecimento de curso. Então, montei os processos de reconhecimento do curso de psicologia, ciência da computação, fisioterapia, e finalizei o processo da arquitetura, que estava com problemas no MEC, né? Bem, enfim, terminei esse trabalho e saí, aí fui fazer mestrado, etc., né? Voltei para a universidade, não engatei diretamente no doutorado, porque outros colegas tinham saído, né, para fazer doutorado, assumi chefia de departamento e voltei à coordenação de curso, como vice-coordenador do Portela, do nosso amigo Portela, que já nos deixou, né, do Nalon, enfim, e fiquei ali voltando à coordenação, que é uma cachaça, né? É muito bom. Bom, enfim, em 2008, fui novamente alçado aí ao cargo de coordenador do curso. Em 2010, se eu não me engano, o professor Henrique, que estava na reitoria no seu segundo mandato, né, me convidou novamente a ocupar o cargo de coordenador dos programas de graduação, né? Aí já era um programa mais ampliado, né, com muitos projetos de monitoria, de treinamento profissional, os grupos PET, grupos GET, etc. Fiquei ali, não vou saber precisar, talvez uns 4 anos, e na mudança novamente da gestão da universidade, entrou o professor Júlio Schebre, né, da medicina, e o professor Marcos Shen, do direito, eles me convidaram a permanecer no cargo. Então, permaneci, e logo após houve uma mudança na pró-reitoria de graduação, o pró-reitor escolhido por eles desistiu, e a pró-reitora adjunta assumiu a pró-reitoria de graduação, a professora Ana Cláudia Peters, uma pessoa de extrema competência, uma das pessoas mais competentes que eu já trabalhei na vida, e ela me convidou, então, a assumir a pró-reitoria adjunta de graduação. Tá? E aí houve, né, uma mudança novamente no reitorado, entrou o professor Marcos Davi, é normal, ele vai montar a equipe dele, né? Eu voltei para a Faculdade de Engenharia e aí, em 2017, retornei à coordenação de curso e estou lá até hoje. Então, é mais ou menos isso a minha trajetória. Muito interessante você compartilhar com a gente sua trajetória, Fabiano. Vou falar para o pessoal aqui, quem quiser mandar pergunta, abraço para o Fabiano, pode escrevendo, que daqui a pouco eu vou ler tudo para ele. É muito Obrigado. interessante a trajetória. Vou repetir isso que eu falei com você.
que a gente, enquanto estudante ou recém-formado, fica naquela angústia, como que vão ser minhas oportunidades, né? E você dizendo a sua carreira, quantos setores você passou, né? Até mesmo dentro da Uhum. universidade, sendo contratado como professor de engenharia atuando, você teve que ir lá ajudar outro curso. Você falou em curso de psicologia. Nós, engenheiros, nós somos emprestados várias vezes, né? Porque como a nossa profissão Exatamente. é para resolver problemas, muitas das vezes a gente, até na nossa área específica, a gente precisa ali de pedir uma licença para ir ajudar um outro setor, né? Com E certeza. então, muito isso. E tem hora, a gente até queria ficar quietinho lá, mexendo na nossa caixa d'água, no nosso reservatório, no nosso asfalto, no concreto, na areia, mas também nos é solicitado essa participação em outros setores, até mesmo para a gente conhecer outras pessoas, né? Você elogiou tanto uma mulher aí agora como profissional, e ela não é engenheira, né? Não é da nossa área. Ela é Não, não. Da área de letras. aí, e teve uma oportunidade de conhecer outros trabalhos também, com certeza voltar mais fortalecido, inclusive, da coordenação. Né? Então, fica Com aí, muito, certeza. fica aí o recado também para os nossos engenheiros, né? Até a gente nomeou essa palestra, esses desafios, né, da engenharia nesse novo século, Uhum. e um deles é a versatilidade, com certeza. E aí, Eu acho por isso que eu que a nossa formação, eu acho que a nossa formação, Olivia, a formação do engenheiro civil, ela é uma formação ampla, né, que permite que a gente possa desenvolver atividade não só na área de engenharia civil, né, mas ao longo da nossa carreira, a gente, você sabe disso, né, um engenheiro civil ao longo da carreira, o final da carreira de um engenheiro civil é sempre gestão, né, não tenha dúvida, né. E a gente tem uma formação que permite isso, né? Eu acho que o engenheiro civil é sempre requisitado para várias atividades, muito por conta da formação ampla que a gente tem, generalista, que nos permite atuar nessas diversas áreas, né? Eu acho importante isso, né? Então, só um breve comentário. Não, e excelente, porque muitas vezes a gente percebe, às vezes, profissionais de seguros, ou que se sentem desvalorizados por estar contribuindo numa área adjacente. Não é. Toda essa nossa formação foi útil para a gente, reforçando aqui, né, nessa capacidade nossa de resolver problemas e em outros setores também, Uhum. né? Porque Com a gente certeza. fizeram isso com a gente, né? Assim, a gente pegar um problema, destrinchar ele e resolver. Né? Eu A já gente ouvi tem um essa. comentário, eu não vou lembrar quem disse, né? Justamente nesse sentido, falou assim, olha, o engenheiro civil não conseguiu colocação no mercado de trabalho, montou uma padaria, né? Mas com certeza vai ser a melhor padaria que existe, porque ele vai gerir de uma forma muito mais eficiente, né, do que uma outra pessoa. Então, é só, né, isso aí é lógico, é um comentário apenas, né, mas só para mostrar que a gente tem sim capacidade na nossa formação, o pessoal que está formando agora, às vezes fica muito inseguro com relação à colocação no mercado de trabalho, mas pode ter certeza, né? O sucesso eu tenho certeza que é garantido, né? Acho até também se a gente muda de setor, a gente se destaca naquele outro setor também, né? Porque Uhum. essa nossa capacidade assim, tão linear, principalmente se for algum serviço na área de humanas, eles precisam de nós, porque Com não certeza. é tão direcionado, né? Bom, então, perguntei da sua trajetória acadêmica muito nesse sentido, né? E você no fim das contas, você é coordenador da engenharia há quanto tempo? Perdi. Não consegui contar. Não, eu fui desde 92, né, vamos dizer assim, eu interrompi minha passagem na coordenação, comecei em 92 e interrompi quando fui convidado, né, em 96 por aí, para assumir a coordenação dos programas de graduação. Depois, nesse período que de 99 a 2001, que eu estava afastado para mestrado, e aí retornei como vice-coordenador e estou até hoje, né? Então, eu também fico difícil de falar. Quantas vezes eu fui coordenador? Tem mais de 20 Umas anos somando isso 4. aí? É isso? Ah, tem Por aí. bastante tempo, né? Tem bastante tempo. Imagino que eu tenha... Na realidade, desde 92, se eu considerar o período que eu ocupei cargos administrativos na universidade, e nunca pleiteei, né, com certeza, eu só fiquei fora desses cargos administrativos nesses 2 anos do mestrado, né?
ou como coordenador de curso, vice-coordenador, chefe de departamento, e agora de novo coordenador de curso, né? Tá? Bom, então nessa sua trajetória, qual foi o maior desafio que você já viveu na coordenação? Olha, o maior desafio que eu entendo é poder ajudar os alunos mais do que a gente gostaria, né? Mais do que a gente consegue, da forma que a gente gostaria. Se você foi aluna, você sabe disso, o coordenador de curso, às vezes os alunos acham que a gente tem muito poder, não tem. O coordenador de curso, na realidade, ele pode quase nada ou nada, né? E a gente tem regulamento da graduação para respeitar, a gente tem os órgãos colegiados para respeitar. Então, sempre ficou para mim essa angústia, às vezes, de não conseguir resolver os problemas que eram postos, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é importante relatar. O segundo é uma reforma curricular. A última reforma curricular mais densa do curso de Engenharia Civil foi feita em 1989. Né? Então, tem muitos anos, não é isso? E, lógico, de lá para cá muita coisa mudou, mas foram mudanças pontuais, nunca uma reforma ampla, né, discutida. Tentei, em algumas outras gestões que eu tive na coordenação, tentei sim encaminhar uma reforma curricular, mas tem muita resistência, né? Existe muita resistência por parte de colegas, etc. Né? Então, esse é um outro grande problema. E, atualmente, a gente tem dois grandes problemas para enfrentar na coordenação. São as novas diretrizes curriculares nacionais, né, que imagino que vocês já ouviram falar, para os cursos de engenharia, que a gente tem um prazo aí mais ou menos curto, né, a gente tem até 2022 ou 2023, não me recordo agora, para implantar, né? Então, não é uma reforma que exija uma mudança estrutural de currículo, né, de curso muito grande, mas de forma de agir, né? E, além disso, um outro desafio muito grande agora é a inserção da extensão no currículo dos cursos, que está no Plano Nacional de Educação. E é um desafio imenso, porque a gente tem que ter agora 10% da carga horária do curso em atividade de extensão. E não podemos, a diretriz não é acrescentar carga horária. Se for para acrescentar mais 10%, nós vamos para 4.500 horas de curso e aí não tem sentido. É retirar carga horária nas atividades que já existem para colocar isso em extensão. É um desafio muito grande, né? Então, são atualmente dois grandes desafios, né? Lembrando sempre, né, que esse de tentar atender os alunos, ele é eterno, né? Ele nunca vai acabar, né? A gente tem, acho que quem está na coordenação tem que ter essa noção que a coordenação existe para fazer a ligação entre o aluno e a instituição, né? E a gente tem que ter essa perspectiva. E, além disso, esses dois outros grandes desafios, né? Que são as novas diretrizes curriculares e a inserção da extensão. Então, eu acho que são esses os desafios. Tá. Agora me conta aqui uma coisa, me conta nessa carreira sua, 35 anos como engenheiro, viu? Uma coisa que deu muito ruim para você, muito ruim, você passou muito aperto. Conta pra gente aí. Pra gente você compartilhar um pouco da nossa angústia. Uhum. Você falando, vocês, né, enquanto professores, pessoas que te admiram e tal, dá nossa, se ele passou aperto, tudo bem, se eu Uhum. passar também. Conta algum aí Uhum. pra gente que você possa compartilhar, claro, né? Não, o primeiro deles é quando a gente forma, né? É aquela insegurança de achar, nossa, não sei nada, e agora, o que eu vou fazer? Não é verdade, né? Você já passou por isso, você sabe disso. A faculdade nos dá as ferramentas para a gente ser engenheiro depois, não é isso? É o trabalho no dia a dia que vai nos ensinar, de fato, a engenharia, mas a gente tem as ferramentas para saber onde buscar a solução, etc. Então, esse é um primeiro ponto, né? Essa incerteza que a gente tem quando forma. Agora, uma situação que eu tenha ficado, né, sei lá, desconfortável, na minha atividade profissional, quando eu fui para o Acre, eu estava recém-formado, eu tinha essa incerteza, né? Mas desenvolvi o trabalho, né? A gente consegue com apoio, porque ninguém vai te deixar
quando você ingressa no mercado de trabalho, no seu caso você é empresária, né, talvez um pouco diferente, mas quando a gente ingressa como empregado, né, ninguém vai nos desamparar, né? A gente sempre vai ter uma pessoa que vai nos orientar no início da carreira. Então não tive problema lá, tá? Pelo menos que eu me lembre. É lógico, alguns desafios, né, na Companhia de Saneamento do Estado do Acre, eu era chefe do setor de projetos, só para vocês terem uma ideia, né? Chefe do setor de projetos de uma companhia de saneamento do Estado. Imagina o que seria isso na Copasa. Lógico que na Copasa nunca seria isso, evidente, né? O setor de projetos na Sanacre, né, a Companhia de Saneamento do Estado do Acre, era composto por duas pessoas, eu, o desenhista, e duas pranchetas. Né? Bom, então, alguns desafios que eu tive de projeto, consegui vencer, mas nada que me colocasse numa situação muito complicada. O que, uma situação que, né, que me deixou, vamos dizer assim, mais ansioso, etc., foi a demissão, né, na época do DAI, porque partiu de um colega, né, profissional lá que está lá até hoje, e, na minha avaliação, foi uma injusta, né? Mas, enfim, isso aí acontece, né? São questões políticas que a gente não deve também se apegar muito nisso. Mas o grande problema na minha vida foi quando surgiu, né, nessa época, a perspectiva de dar aula na universidade. Eu nunca tinha dado aula em lugar nenhum. Né? Então, eu me lembro que eu descendo do bairro que eu morava em Cascatinha, quando eu vi um ônibus da universidade, estava chegando próximo ao concurso, eu gelava, né? Falei, meu Deus do céu, como que vai ser isso na minha vida? Né? Então, não foi assim nenhum, vamos dizer, problema, né, que me desagradou, mas foi um grande desafio. Né? Você já disse que você também dá aula, né? É um grande desafio você encarar uma situação para a qual você não se planejou, né? Na verdade, você não se planejou para aquilo. A vida nos leva a vários desafios que a gente tem que vencer, né? E a gente tem que encarar e vencer da melhor forma possível. Então, assim, não foi nenhum fato que eu tenha me sentido mal, no sentido da sua pergunta, mas foi um grande desafio que eu tive que vencer e fiz o possível para vencer da melhor forma possível, né? Tentando compensar a incompetência que a gente tem com dedicação, né? Eu acho que foi importante nesse sentido. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Não, mas era isso mesmo. foi isso que eu achei. Ouvir alguns perrengues que vocês passaram nos estimula, né? Porque nós também vamos É, passar e já passamos. E com também certeza. sobre desafios também, você mencionou demissão, né? Hoje em dia, se foi marcante para você naquela época, numa estrutura social em que basicamente as pessoas tinham, sei lá, 2, 3 empregos na vida, né? Uhum, Agora totalmente ao contrário, você fica 5 com anos numa certeza. empresa, e isso também é uma coisa que mexe conosco enquanto profissionais, né? Uhum, É claro, né, que as pessoas mais queridas vão falar para a gente que abrindo porta para novas oportunidades e tal, mas existe esse lado uhum, ruim que você comentou, né? Não, foi uma época que eu falei, e agora? Né? uhum. E, Exato. e, e nós vamos passar, você descreveu uma, nós, enquanto profissionais, vamos passar Uhum, por 10, no mínimo, com certeza. né? Porque é Mas eu, mais fluido mesmo, né? O processo uhum, de eleição e demissão de empresa. E foi legal você é. compartilhar isso com a gente. Pode falar. Mas, mas são desafios, né, Olivia, que a gente tem que vencer, né? Isso aí está posto para todos nós, né? Não tem jeito. São situações que a gente tem que enfrentar. E tudo que acontece que não está na nossa perspectiva inicial, a gente tem que ter a sabedoria de aprender com aquilo também, né? E eu acho que a gente vai vencendo os desafios com dedicação, né? E, e é isso. A gente não tem que ter medo do que vem pela frente. A gente tem que encarar com vontade, com coragem e vamos vencer. Com certeza nós vamos vencer, né? É isso que eu entendo. Eu toquei muito nesse assunto porque eu vejo muitas pessoas da minha época que foram demitidas, estavam numa empresa muito promissora e foram demitidas de uma maneira agressiva, rápida, né? Hoje em dia as empresas cortam Uhum, assim, até por uma questão financeira, não é, né? Às vezes o Fabiano era um bom funcionário, mas eu vou cortar aqui porque não vai bater o orçamento, né? uhum, exato. E, Uhum, eu percebo também muitos colegas deprimidos nesse processo de demissão e um pouco com dificuldade
se reprogramar mesmo, né? Porque quando a gente, a Uhum, partir de um não, a gente tem que uhum. recalcular a rota, né? E Se percebo muito reinventar, né? É isso isso. mesmo. E eu percebo muita gente com essa dificuldade, né? Ah, eu sou especialista em saneamento, fui demitido e agora eu só procuro na área de especialista. Será que é só Uhum, aí agora? Você já está tentando há quantos meses? Será que não vale a pena um novo uhum. curso, né? Uma nova especialização? Então é legal você compartilhar com a gente para a gente ver o que acontece com todo mundo mesmo. E que bom É, que você chegou à coordenação aí para nos acolher. A gente está achando é ótimo. é, E você que tudo na sua vida caminhou para nos acolher. O pessoal vai é isso. mandando aí recado para o Juliano, pode falar. Não, não, dentro disso que você falou é muito importante, né? A gente, claro, todos nós temos uma opção de gosto, né? Eu particularmente gosto de saneamento, você pode gostar de estruturas, e é assim que funciona. Mas é muito importante isso que você falou, as oportunidades a gente não sabe de onde vem, Não, né? Então, numa situação dessa, a gente tem que estar aberto a qualquer coisa e com a consciência que nós temos competência para trabalhar em qualquer área. Nós somos engenheiros. Não é porque eu gosto só de uma área que eu não tenho a competência para trabalhar em outras, né? E você está coberto de razão, né? Numa situação dessa, a gente tem que estar aberto a qualquer oportunidade. E com certeza vamos nos dar bem, né? Nessas outras áreas também, com certeza, né? é claro que a gente também deve estudar o que a gente gosta, né? Mas aí eu vou É pegar essa lógico, oportunidade e claro, vou aprender enquanto eu vou estudando mais da minha área. Por que não? lógico, claro. Bom, agora conta pra gente da faculdade de engenharia, tem muita gente perguntando isso. O pessoal me pergunta para eu perguntar minhas estagiárias para eu contar. Uhum. Como é que está Uhum. sendo a faculdade de engenharia com o ensino remoto? Como é que está acontecendo? Como é que vocês estão se virando aí Uhum. na faculdade? Tá. Bom, para começar, é uma situação que nenhum de nós jamais imaginou em passar, né, Olívio? Ninguém esperava uma situação dessa. E todo mundo foi pego de surpresa. Eu me lembro direitinho da reunião lá no dia 17 de março, não me lembro, com o reitor, em que ele suspendeu as atividades. E naquela época a gente imaginava, eu pelo menos imaginava, que ficaríamos aí em casa um determinado período, mas em breve estaríamos retornando, né? O que não aconteceu, por conta de todos os problemas que a gente está acompanhando aí pela mídia, né? Toda essa problemática, que é um risco para a saúde mesmo de todos nós, né? Bom, enfim, a universidade, eu acho que a universidade ela demorou um pouco a caminhar para o ensino remoto. Mas por conta de vários problemas, né, internos, como coordenador participei das reuniões do Conselho de Graduação, que elaborou a minuta de resolução para disciplinar o ensino remoto. Foram reuniões longas, teve reunião de durar um dia inteiro, Ai, meu né, Deus, porque é coitada de todo mundo. muita polêmica, né, Gente, imagina uma as reunião de um pessoas. dia inteiro. Começou 8 horas da manhã, foi até meio-dia e meio, aí retornou às 2 da tarde, deu problema na plataforma, e retornou 4 horas, foi até 8 da noite. Mas, enfim, faz parte, né? As pessoas também misturam muito questão política né, são adversários políticos dentro da universidade, enfim. Em função disso, né, bom, cada um pensa do jeito que quiser, né, mas, enfim, em função disso, a elaboração dessa minuta demorou também, né? E quando foi aprovada no Conselho Superior, veio o calendário, né, para se discutir o calendário. E aí havia uma incerteza muito grande, até por parte dos professores, porque a grande maioria dos professores da universidade nunca tinham participado de ensino à distância. E que fique claro, tem uma diferença grande grande, pelo menos uma diferença, né, entre ensino à distância e o ensino remoto emergencial. O ensino à distância, que a universidade já tem competência instalada nisso, né, pela plataforma Moodle, vários cursos à distância, a avaliação é presencial. No ensino remoto, não. Não há como fazer isso porque as pessoas estão impedidas de se encontrar, né? Então, é uma diferença que eu acredito, eu tenho observado, que alguns colegas ainda não entenderam bem isso, né, com relação à avaliação. Bom, enfim, houve uma incerteza muito grande,
eu tenho certeza que a grande maioria dos professores ficaram muito ansiosos, né, para começar esse ensino, uma experiência que ninguém nunca tinha passado, mas eu acho que está funcionando legal, né? A universidade tem duas plataformas, né? Tem o Moodle, que imagino que vocês conheçam, né? Boa parte dos alunos conhece, mas que não consegue atender a universidade inteira, não tem capacidade para isso, e o restante, então, a maioria dos professores está usando o Google sala de aula. E aí as aulas, o professor pode gravar a aula ou pode fazer a aula síncrona, né? Então, síncrona, ao vivo ali com os alunos, ou assíncrona, gravada. De qualquer forma, todas as aulas são gravadas. Então, nas minhas disciplinas, porque a gente tem exercícios para fazer, eu optei por fazer aula síncrona. E a orientação é que a aula aconteça no horário regular, tá? E lógico que ela é gravada. Então eu optei por isso. Então faço aula, tenho aula segunda de manhã, quinta de 7 ao meio-dia e sexta de 7 ao meio-dia. Faço as aulas, gravo e fica disponível para os alunos, né? Então tem funcionado, eu acho que tem funcionado de uma forma razoável. Existem algumas reclamações de alunos, né? Com relação, às vezes, a um excesso de material de apoio que os professores colocam, né? Porque a gente, às vezes, tem aquela falsa noção de que o que a gente faz é o que os alunos mais gostam. Não é. Certamente não é, né? Então, eles têm outras disciplinas para cursar também. Então, se a gente carrega muito a mão em atividade, em material postado para apoio à disciplina, a gente prejudica os outros colegas que também estão dando aula, né? Então tem esse tipo de reclamação, tem reclamação com relação à avaliação, porque se a aula, mesmo que seja síncrona, ela tem que ser gravada, até porque o aluno pode ter algum problema de acesso com a internet, né? A gente não sabe onde esses alunos estão. Estão, uma boa parte, ou a grande maioria, estão nas suas casas. E, às vezes, no local de residência deles, a internet não é lá tão boa assim. Então, se a aula tem por obrigação ser gravada para que o aluno possa assisti-la no momento mais correto para ele, mais ideal, a avaliação tem que ter dado tempo também para ele fazer, né? Eu não posso fazer uma avaliação síncrona, porque se você for minha aluna e tiver um problema com a internet, como é que acontece? Você fica mal avaliada naquilo, né? Então, são as reclamações que têm acontecido, mas eu acho que isso dá para ir ajustando, né? As pessoas vão entendendo melhor como funciona o ensino remoto ao longo, né, dessa trajetória. Mas, em suma, tem funcionado, eu acho que pelo nível de reclamação tem funcionado tranquilo, e a Pró-Reitoria de Graduação vai fazer uma avaliação ao final do semestre, como que aconteceu, porque o próximo também é ensino remoto, né? Mas é isso, eu Eles acho. estão Não em sei se eu aula respondi o agora? que você... Respondeu. Eles estão em aula agora, acaba quando? Esse semestre acaba. Houve uma redução de dias letivos, até com autorização do MEC, é lógico, né? São 70 dias letivos. Na realidade, pela LDB, o nosso período tem 100 dias letivos. Mas nessa situação emergencial, está autorizado uma redução. O que a gente tem que cumprir é o programa, claro, né? E acaba que a gente consegue fazer aulas mais curtas, né? Porque, é lógico, né? A aula presencial, você é professora, você sabe disso, ela é muito mais interessante, né? O contato diário com o aluno é mais interessante. Mas como a gente está tudo pela internet, o tempo, vou dizer que a gente perde, mas que na aula presencial não é perda, claro que não é, uma explicação no quadro, um desenho que você faça, né? Um exercício que você desenvolve no quadro, ele é todo feito na internet, então está tudo pronto. E você acaba que você consegue fazer uma aula mais curta. Perde-se qualidade? Na minha avaliação, com certeza, não tem dúvida, né? Existe uma perda de qualidade, sim, não tem como compensar isso, mas a aula consegue ser mais curta. E isso é interessante também, porque imagina você, aluna, não pôde assistir a aula síncrona, aí você vai assistir a gravação. Aí você, quando você abre a gravação, está lá 2 horas e meia de aula, você vai assistir? É muito complicado, né? Então a atividade tem que ser, sim, mais curta um pouquinho, tá? Mas Eu fui dar aula é isso, não online sei.
Eu fui dar aula online e pensei quando eu fui dar aula, me coloquei no lugar dos meus professores aí da UFJF, porque eu imaginei isso, eles nunca tiveram essa experiência, né? E eu penei, imagina ele, Uhum, que tem aí muitos anos dando aula já, né? Já tem uhum, tudo prontinho. E eu fiz do método rústico. A câmera tá aqui, eu peguei um quadro e fui escrevendo, normal, como uhum, a tia velha mesmo. Liguei o quadro, faço uhum, isso ainda. Eu ligo o quadro, vá. uhum. E cada um também tem esse momento da busca do professor de achar a sua metodologia, né? Depois Sim. que eu achei essa, Uhum, eu quero essa, mas eu bati cabeça com muitas outras. Até você achar uhum, aquele jeitinho, olha, parece que os alunos gostaram, né? Isso só vai acontecer uhum. no final, aquilo que você falou, né? Sobre essa avaliação no final. Enfim, isso Exato. vai exigir uma paciência de todo mundo, tanto dos professores quanto dos alunos, né? Vai ter tentativa e erro mesmo. Zerou o Com computador aí, certeza. tá todo mundo aprendendo. Achei bonito isso também, ver vocês do outro lado aí É, também né? aprendendo. Todo mundo, né? Nós tivemos um. Pode falar. A gente teve uma reunião com professores, eu não me lembro agora, foi o pessoal da produção ou da mecânica, lá atrás, né, quando estava a gente pensando ainda no ensino remoto, que não lembro se era da Unicamp, eu acho que era da Unicamp. Ele contou a experiência dele. Ele fez as aulas pelo Meet. Na realidade, quando você estava usando o Google Sala de Aula, a aula é o Meet, né? E ele contando a experiência que ele teve com os alunos, ele fazia mais ou menos dessa forma que você fez, com quadro, mesa digitalizadora, não me lembro exato, e ele punha, ele deixava a câmera ligada. Aí os alunos pediram para ele desligar a câmera. Então, assim, um ponto pequenininho, a gente vai aprendendo isso, né, da forma que você disse. É com a experiência mesmo, é tentativa e erro. Então, o que eu tenho pedido aos alunos é isso, eu quero críticas, né, do que a gente está fazendo. Não quero elogio, elogio não adianta, né? A gente quer a crítica para poder melhorar, né? Mas, por enquanto, tem funcionado razoavelmente bem. Espero que continue assim. E vamos ver, chegou mais perguntas aqui. Mas... Aí acaba o semestre agora no Natal e começa outro quando? Termina 27 de novembro, tá? E o outro começa dia 14 de dezembro, por conta da legislação federal. Ele está começando 14 de dezembro, porque o ensino remoto está autorizado pelo MEC até 31 de dezembro. Então, o Entendi. segundo semestre de 2020 tem que começar em 2020. É óbvio, né, que de 14 até 20 de dezembro vai ser impraticável você dar aula, porque depois vocês vão voltar só em janeiro. Mas pelo menos o semestre iniciou, a gente faz uma apresentação da disciplina, né? Já E tem uma estabelece programação, normas de né? funcionamento, etc. E agora as aulas realmente vão começar em janeiro, não tenha dúvida, né? Mas pelo Bom para dar menos um o fôlego também, semestre. principalmente para os professores. É, porque dá um intervalo muito Reprogramar. pequeno, de 27 de novembro a 14 de dezembro, né? É. Nesse período a coordenação não para, a gente tem matrícula, tem um monte de coisa para fazer, né? E aí foi cumprir um dispositivo legal do semestre começar em 2020 ainda, tá? E aí vai até abril, se não me engano. Então, são 70 dias letivos também. A Isso, universidade, já ouvi uma expectativa, né? A expectativa é grande de todo mundo, né, de retornar à atividade presencial no próximo ano, mas eu entendo que vai depender de uma vacina, né? Acho que sem uma vacina as coisas não lembrando que vão. a vacina não existe, né, gente? Então, assim, Não existe, por enquanto não. é, Né? é, Vamos ver. bom, e como estão sendo as aulas práticas de laboratório? Por exemplo, eu fiquei me perguntando, laboratório de solos. Aí essa matéria foi Uhum. suspensa? Ou como é que está acontecendo? Está acontecendo da seguinte forma. As que eu tenho certeza que não estão funcionando, né, que o laboratório não está funcionando, é fluidos prática, tá? Porque os professores entenderam que não era o momento. Laboratório de resistência dos materiais está funcionando. O Flávio, você lembra do Flávio, né? Imagino que os colegas aí lembram também. Eles gravaram, acho que o Flávio e o Curi gravaram as aulas no laboratório e disponibilizaram para os alunos, né? Então, topografia, eu acho que não está funcionando, e fluidos. Na faculdade de engenharia, eu acho que são as duas. Então, os outros laboratórios estão funcionando dessa forma, né? Com aula gravada, hidráulica, foram os colegas do departamento,
conseguiram vídeos na internet que mostram os experimentos, né? Então isso pode. Aula de laboratório presencial na universidade só para a área da saúde, para formandos, né? E tem que ter aprovação do comitê que cuida aí dos protocolos de segurança. Então, laboratório presencial, por enquanto, sem chance, né? Então, o que pode ser feito é isso, né? Um vídeo na internet, uma aula gravada, isso aí pode, tá? Então, agora, no ICE está complicado, porque no ICE as turmas são muito grandes e os laboratórios não estão funcionando. Então, isso vai dar um represamento, eu não sei como vai ser resolvido depois, né? As turmas do ICE estão muito grandes, depois do Reúne, vários cursos foram criados, então turmas de cálculo, né, GA, etc., são tudo turmas de 100 alunos, né? As turmas são muito grandes. E laboratório também, né? Não tem jeito. Então, laboratório no ICE está funcionando, por exemplo, tem disciplinas novas aí de laboratório, de introdução às ciências físicas, de estrutura e transformações da química, que estão funcionando apenas as turmas com repetente, uma turma só de cada disciplina. O represamento vai ser grande e não sei como vai resolver isso. A universidade está trabalhando com a possibilidade de, ao final do segundo semestre letivo de 2020, isso não está definido, então eu peço até que quem estiver ouvindo não divulgue, né? Então, estamos pensando, talvez, num semestre emergencial para os laboratórios, tipo intensivo, tá? Mas, por favor, não divulguem, porque não é oficial ainda, são reuniões do Congrade que estão avaliando essa possibilidade, tá? Tem que checar todas as possibilidades, né, Fabiana? Até mesmo Com certeza. para quando for planejar o ano que vem, já saber ali para que lado fugir e testar, né? Mas eu fiquei com uma dúvida nos Claro. laboratórios, porque eu fiquei pensando assim, será que os professores estão indo lá no laboratório, só o professor e aí ele ministra de lá a aula? Eu imaginei isso também. Como uma aula, igual a Ana Maria Braga faz, agora a gente vai pegar aqui a areia, vai pegar aqui, colocar aqui na estufa por 40 minutos e depois veja só o que está aqui. Eu fiquei imaginando isso na minha cabeça. E eu adoraria uma aula. Só o que eu estou sabendo é o laboratório de resistência de materiais que funcionou assim, né? Eles gravaram, foram ao laboratório, pelo que o Flávio me relatou, gravaram a aula e disponibilizaram. É uma opção, né? Legal. Mas a gente ainda tem muito que aprender ainda, né, Fabiana? Isso é bem relativo, porque às vezes tem professor que já foi embora, né? Com a quarentena, foi para sua cidade, né? Enfim, mas eu fiquei curiosa nesse sentido. Mas assim também aí o Flávio vai servir de exemplo para outros professores, aí, né? E vai adaptando. Isso mesmo. Esse foi a primeira vez, né? Então vai ser mais, todo mundo vai bater mais cabeça. Bom, e queria te perguntar agora, Fabiana, faltando 5 minutinhos para terminar nossa live, como você enxerga o mercado hoje para o engenheiro civil? É interessante você, como uma pessoa que entrega profissionais, né, através da universidade, recebe alunos e entrega profissionais de engenheiros para a comunidade. Né? Como é que você está entendendo esse mercado hoje? Eu queria muito saber a sua visão aí sobre o assunto. Tá. Bom, só em primeiro lugar, eu queria aproveitar a oportunidade, né, e dizer eu acho que o nosso curso é um curso muito bom, né, apesar de algumas críticas que acontecem, tanto é que foi 5 agora no ENAD, né, não sei, acho que vocês estão sabendo disso. Sim, isso mostra a qualidade do curso e principalmente a competência dos alunos. Se não for a competência dos alunos, a nota não é alcançada, né? Mas, enfim, com relação ao mercado de trabalho, não vou falar mentira, você está no mercado, aí, você é empresária, está dando aula, nós estamos numa situação econômica muito difícil, né? Na minha avaliação pessoal, o maior gerador de emprego para a nossa área de engenharia civil é o poder público, porque a nossa profissão está muito ligada à infraestrutura, né? Então, não havendo investimento dos governos federais, estaduais e municipais nessa área, não se gera emprego, né? E imaginar a engenharia civil apenas na construção civil, eu acho que é muito pouco, não é isso? Até porque o dinheiro está na mão de poucas pessoas, não é? Então, só a título de exemplo, né, vou citar aqui 2 exemplos,
lá atrás, quando eu ingressei no curso, quando eu estava ingressando no curso, os alunos da engenharia, eles saíam, porque era uma realidade financeira diferente, econômica diferente do país, saíam escolhendo emprego, tá? 3, 4 opções. Quando eu terminei o curso, foi o final do milagre econômico, né, na época do governo militar, em que a inflação, quando eu terminei o curso, a inflação era algo em torno de 80% ao mês. Então era uma coisa absurda, né? Então a situação, eu acho que até às vezes muito pior do que a gente vive hoje. Então a recessão extrema. Então não tinha emprego mesmo, porque não tinha dinheiro para investir em nada. E aí o que eu vou falar agora não tem nenhum viés político, tá? Claro que não, mas quando no governo Lula foi feito o plano de aceleração do crescimento, que eram recursos destinados à infraestrutura, saneamento, transporte, etc., etc., né, como certamente vocês podem, né, então, já formaram um pouquinho de tempo, já lembram disso, voltamos por um intervalo pequeno de tempo, aí não vou lembrar exatamente o ano, mas os alunos voltaram a sair escolhendo emprego, de novo. 3 oportunidades, 2 oportunidades, tá? Porque houve investimento público na nossa profissão, né? Então, imaginar a engenharia civil só com construção civil é muito pouco. Então, o que a gente espera é que essa situação que a gente está vivendo agora seja passageira. E aí, certamente vai ser, né? A gente está com o agravante aí desse vírus, né, que certamente prejudicou muita coisa no país, mas não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, e os governos têm que ter a capacidade de superar essa dificuldade, né? Não é responsabilidade nossa. Afinal, nós elegemos as pessoas para resolver os problemas. Se a gente tiver a solução, a gente seria eleito, né? Bom, então a gente espera que isso seja uma situação passageira, vai ser. Não estou dizendo que não tenha possibilidade de colocação para as pessoas agora, tem sim, só que muito possivelmente é mais demorado, né? A gente tem que ter essa consciência de que não podemos ficar parados em casa esperando alguém oferecer alguma coisa a gente. Claro que não, né? Temos que ir à luta. Para uns, não é? Para uns as coisas acontecem um pouco mais rápido, para outros um pouco mais demorado, mas acontecem. A gente tem que ter essa perspectiva e tem que ter esse objetivo na vida, né? Mas eu espero sim que essa situação econômica que o país está passando seja passageira, seja cíclico, sempre é, né? E que a gente volte a ter a possibilidade de um mercado de trabalho mais atrativo. E não tem jeito, né? O mercado de trabalho é que atrai as pessoas para a profissão, não é isso? Então, nessa época aí anterior, eu já estava na universidade, só para mostrar um exemplo para vocês, que é assim mesmo que funciona, né? Quando o mercado estava mais restritivo para a engenharia civil, nós chegamos, não me lembro quando você fez o vestibular, a gente tinha um ponto de corte, não sei se você está lembrado disso. Tinha a primeira fase, para a segunda fase passava ponto de corte para ter 3 candidatos por vaga. Teve um ano que a engenharia civil que foi deprimente, não teve a primeira fase, porque não tinha 3 candidatos inscritos por vaga. Por quê? Porque o mercado de trabalho não estava atrativo, não é? E isso é real, acontece sim, né? Como é que eu vou escolher uma profissão que eu não tenha uma perspectiva de me colocar no mercado, de ser um profissional, né, que eu queira ser, é isso? Mas por conta disso, eu imagino, tenho certeza que isso é cíclico, as oportunidades estão acontecendo sim, a construção civil tem mostrado, né, um reerguimento, vamos dizer assim, né, não nos níveis anteriores, mas você que está mais ligado aí à área empresarial, você sabe disso, né, tem mostrado aí um aquecimento, e eu espero sim que, né, que essa situação econômica a gente supere e que volte a haver investimento do governo em infraestrutura, e isso aí vai auxiliar a colocação dos nossos amigos aí que estão formando, né? Muito bem colocado, Fabiano. Um ótimo jeito aí de encerrar essa live que está acabando agora, né? Sobre isso, sobre esperar, né? E ao mesmo tempo não esperar parado, né? Buscando Claro, novas claro, possibilidades e muita consciência aí na hora do voto para eleger governantes, sem fazer propaganda política nenhuma, né? Governantes que claro, tenham a perspectiva de investir em infraestrutura na medida do possível, né? com certeza.
Fabiano, Com quero te certeza. agradecer muito, que a live vai acabar agora. O Instagram, ele corta quando dá 1 hora de Tá. live. E ele vai cortar na nossa Uhum. cara. E aí eu queria te Tá. agradecer muito por você ter vindo. Todo mundo achou muito legal você aceitar mais esse desafio. Sei que foi um desafio, porque é uma live no Instagram e tal. E Uhum. você, muito gentil aí, aceitou. Todo mundo mandou um abraço. A Carol aí mandou, que honra ter o Fabiano Uhum. numa live da live. O pessoal mandou beijo, Que- abraço. Queremos agradecer muito você estar por aqui. E queria que você deixasse um recado aí, principalmente para os engenheiros e engenheiras aí que estão nos ouvindo, já para a gente encerrar. Não, tá. Bom, primeiro eu quero agradecer as manifestações, li algumas aqui, né, de carinho de vocês, eu fico emocionado até com essa manifestação. E, mais uma vez, né, a gente só está na universidade porque vocês estão também, né, e a nossa função é essa, né, de atender a vocês. E eu faço isso com muita alegria, com muito carinho, e às vezes os alunos ficam, puxa, ele fez isso, que bom. Não, é obrigação nossa, né? E a gente faz isso também com muita vontade, com muita alegria. Estar na coordenação, ter contato com os alunos é muito bom. Eu agradeço a todos, né, os que estão lá na faculdade, os que já formaram, os que mandaram todas essas mensagens aí de carinho para mim. E é sempre muito bom, né? Agradeço muito a você, Olivia, pela oportunidade. Não vou nem dizer que foi um desafio, foi um prazer participar, Ah, tá? E conta comigo sempre que eu puder ajudar em alguma coisa, eu vou estar à disposição. Tá joia? Quero tá deixar um jóia. grande abraço para todos, para todos, para todos, sem exceção. Muito obrigada, Fabiano. Um beijo para você. Boa noite. Beijo também para sua filha que ajudou aí na assessoria técnica. Também engenheira, né? É a minha, a minha assessora técnica. Então tá, Me gente. Boa auxiliou no noite. ERI e na live de hoje. Ai, tá vendo? Olha só. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada, Fabiana. Beijo grande. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pela presença. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo. Obrigado.